2016 foi um ano muito insano na minha vida. Estava fazendo pré-vestibular para medicina, cheio de sonhos, planos, andava de skate, era um rapaz legal, descolado. E comecei a namorar uma moça que também andava de skate, que também estava ali naquele dia a dia e tudo mais. E namoramos por um ano, mais ou menos, e ela engravidou. E nisso eu tinha 17 anos, mais ou menos. E isso não foi o fim da minha vida. Hoje eu tenho 27 anos, esse ano eu faço 28, tenho uma profissão bem definida, tenho uma vida agradável, com a mesma família que conheci lá em 2016, e eu quero contar essa experiência para vocês, como foi, mostrar para você que, apesar da moto estar passando e atrapalhando, mostrar para você que ter filho cedo não é o fim do mundo. É possível você resolver a sua vida e ainda assim cuidar do seu filho ou filha, manter a sua família e tudo isso sem enlouquecer, tá? Me chamo Carlos, aqui eu mostro a minha vida de uma maneira sem filtros, não só a minha vida, mas também ensinamentos, coisas que eu aprendi com as minhas experiências, que foram várias, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Logo depois que você deixar esse like, se inscrever no canal se você gosta de conteúdos como esse e direto ao assunto. 2016, quero dizer. Então, engravidei uma moça e na minha cabeça só passava o seguinte: e agora? O que eu faço? Pensei sim em métodos abortivos, pensei em coisas erradas, mas eu acredito hoje mais velho que aqueles pensamentos que eu tive na época eram coisas de um moleque, uma pessoa muito nova, cheia de dúvidas, cheia de planos e que viu diante dos seus olhos os planos irem ladeira abaixo. Mas tomei a decisão de assumir um compromisso, de constituir essa família e os parentes da minha atual esposa, que é a mesma namorada da época, nos receberam em um outro estado. Então eu me mudei do estado que eu morava e fui morar nesse outro estado, lá no Mato Grosso. Passei poucas e boas, muitos perrengues até que a nossa filha Laura nascesse. E durante todo esse período, a experiência foi de desespero mental, realmente, de largar os estudos, de pensar, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, é uma criança nesse mundo, o que eu fiz, eu estraguei minha vida, eu queria fazer medicina, eu não vou mais poder fazer nada disso, e eu estraguei a vida da moça também. Tudo isso é natural, isso vai passar na sua cabeça, e isso é perfeitamente normal. Trata-se da condição humana, todos passam por isso em momentos de crise. E não foi diferente comigo. Naquele momento, eu busquei emprego em todos os lugares possível e eu não encontrava emprego por um simples motivo. Tinha 17 para 18 anos e ninguém aceitava um jovem de 17 para 18 que não fosse alistado no exército, que já tivesse servido ou que já tivesse obtido a sua dispensa no exército. Acho que a plaquinha lá atrás pode estar entregando um spoiler desse vídeo. Mas as idas e vindas da vida propiciaram que a gente se mudasse mais uma vez de estado. Saímos do estado que nós estávamos com o pessoal da família de parte de mãe da minha esposa e fomos para o estado onde estava a família de parte de pai. Pessoas que eu admiro muito, que nos ajudaram muito na vida. E o mesmo desespero, a mesma loucura da cabeça ainda persistia. Até que, depois de muito procurar emprego, depois de fazer muitas entrevistas, eu entrei para o exército. Então, servi lá como recrutinha. E nisso a Laura nasceu, nisso a minha filha nasceu e foi se desenvolvendo. E eu fui desenvolvendo aquela nova etapa da minha vida que era de ser pai. Antes eu era um moleque e de repente eu me tornei um pai. E isso foi uma transformação muito grande na minha cabeça. Que antes eu era apenas um moleque, skatista, gostava de coisas fúteis, e agora eu era pai. E agora eu tinha uma criança para sustentar, eu tinha uma pessoa que dependia de mim, duas pessoas, né? E eu estava numa condição deplorável de um militar iniciando no exército, e quem já serviu o exército sabe que ano diabólico que é o primeiro ano. E, bom, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ganhando pouco, e com apenas um pensamento na cabeça: eu preciso dar a volta por cima. Ter tido filho com 17 anos e logo depois ter completado 18 não pode acabar com a minha vida. Não é possível que eu vou deixar isso acontecer comigo.
Na minha infância eu vi várias famílias serem destruídas por muito menos, e muitas vezes da mesma forma que a minha estava para ser destruída nesse caso aí. Então eu decidi tomar um caminho diferente, e é esse o objetivo do vídeo. Fazer com que você, que encontrou essa mensagem nesse dia, decida tomar o mesmo caminho que eu, de assumir não só a paternidade, mas assumir a responsabilidade que o novo cargo que você vai desempenhar na sua vida, que é o de pai, vai te impor. No momento que eu decidi que eu realmente queria, que eu ia ser pai, eu queria ser o melhor pai do mundo. E isso impunha que eu arrumasse uma profissão. O exército é temporário. E então eu comecei uma faculdade, fiz direito, não fiz medicina. E hoje, aos 27 anos, sendo advogado, trabalhando aqui da minha casa, do meu escritório, morando perto da praia. Hoje eu não ganho muito, mas ganho o suficiente para poder manter uma vida digna, um padrão aceitável. Eu olho para trás, para toda essa experiência, e eu vejo o quanto eu aprendi com a experiência de ter tido filho aos 17 anos. O Carlos de 16, 17 anos era um. O Carlos de 17 anos, 18 anos após ter filho era outro. E eu acho que se eu não tivesse tido filho aos 17, não tem como fazer uma futurologia aqui, mas muito provavelmente eu não estaria na condição que eu estou hoje. É o efeito borboleta, né? O bater de asas de uma borboleta no Brasil causa um tornado lá no Texas, nos Estados Unidos. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas ter filho na adolescência me ajudou a virar homem mais cedo. Eu era muito moleque, muito otário. E ter filho cedo fez eu amadurecer de uma forma tão acelerada, tão rápida, que eu conhecia jovens da minha idade com pensamentos de moleque e eu olhava aquilo e achava tão patético. E eu lembrava que eu não podia sucumbir àquele tipo de pensamento, porque me esperava em casa uma criança, um nenenzinho desse tamanhozinho. E isso, de uma maneira geral, foi muito bom para o meu sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Hoje, aos 27 anos, a reflexão que eu quero te passar, você jovem que está passando por isso agora no momento, é a seguinte: não é o fim. Se você se dedicar, se você correr atrás, se você assumir a responsabilidade pelos seus atos, no caso, pelo ato de ter engravidado uma moça mais cedo do que o normal, antes do casamento, antes de tudo, se você assumir a responsabilidade pelos seus atos e se comprometer com um futuro melhor para você, para a sua esposa e para a sua filha, você vai conseguir. Não é o fim do mundo, é mais difícil do que o destino tradicional e padrão que a sua família espera para você. É mais difícil, não vou negar. Mas se você se esforçar, se você ouvir os conselhos que eu estou te dando aqui, você vai conseguir. Não vai ser fácil arrumar trabalho, não vai ser fácil cuidar do seu filho ou filha, não vai ser fácil manter um relacionamento estável durante tanto tempo, mas se você colocar na sua cabeça que o seu objetivo é construir um futuro, ainda que as condições que lhe impuseram sejam estas, você vai conseguir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, deixe seu comentário, conta a sua experiência pessoal. Essa é a minha. Com a minha experiência, eu não quero de maneira nenhuma tornar a sua experiência ruim ou talvez me colocar como uma pessoa que é melhor do que você. Eu só consegui porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Pelo contrário, o meu relato pessoal serve única e exclusivamente para que você que está passando por isso agora saiba que existe o seu eu do futuro que está te mandando agora uma mensagem e dizendo: é possível, você vai conseguir, não vai ser fácil, vai ser porrada atrás de porrada, você vai sofrer bastante, eu não vou negar, mas se você assumir a responsabilidade pelos seus atos, no final vai dar tudo certo. Beleza? Tudo certo? Estamos combinados? Você vai assumir a responsabilidade e vai correr atrás do prejuízo, vai fazer acontecer, vai construir o seu futuro? Então tá bom. Forte abraço, até o próximo vídeo.